Boa noite a todos. Estamos aqui iniciando mais uma live. Eu sou a professora Márcia, sou de Taboão da Serra e professora, educadora, vice-prefeita. E estamos aqui pensando que é importante discutir as cidades e nossos direitos. Nós estamos aqui com o Glaucio de Souza Oliveira, que, além do meu companheiro, é um especialista e um autodidata no transporte. O Glaucio já foi assessor parlamentar, responsável por pensar algumas políticas de transporte e de chão, né? Inclusive algumas criações de linhas que a gente foi atrás tanto da SP Trans quanto da MTU para termos o direito ao transporte. Passo para o Glaucio para ele falar uma boa noite para nós. Boa noite. Então, nós estamos aqui. O assunto de hoje é a questão do metrô Vila Sônia. Nós vamos ter um convidado daqui a pouco, o Irineu, a conexão dele caiu, né? A internet é um problema. Então, a ideia é conversar sobre o metrô Vila Sônia, que entra em operação em 2021 e que tem sido um desafio a espera pelo metrô. Estamos há 30 anos esperando pelo metrô na região. A nossa região ela é servida até o momento apenas por ônibus, aqui as cidades de Jimbu, Juquitiba, São Lourenço e Taboão da Serra, Itapecerica. O metrô chegou no Campo Limpo, que não é Campo Limpo, né? Para nós é muito distante Campo Limpo, eles colocam como se estivesse na pracinha, mas não está. E agora nós temos a expectativa de chegar na Vila Sônia. Então, nós estamos com o Glaucio, que eu gostaria de ele falar das informações que ele tem sobre a estreia do metrô. Então, o terminal Vila Sônia, né, vai ser da previsão, né, o secretário anunciou que será entregue em janeiro de 2021, mas a gente sabe que eles sempre falam, mas nunca conseguem cumprir, né, aliás, são 30 anos de atraso, né, então, vai ser, né, um terminal de verdade, né, hoje o metrô vai até São Paulo, Morumbi, né, que ele tem um terminal, mas é insuficiente, porque ele não era para ser terminal final, né, então por isso que tem um problema lá, inclusive cria um grande gargalo lá, né, porque os ônibus que vêm pelo corredor da Francisco Morato, eles acabam travando ali por causa do embarque, todo mundo quer embarcar ali, né, então vai ser um terminal grande, inclusive a ideia era ser um terminal também rodoviário, né, urbano e rodoviário, as linhas que vêm do sul, que passa aqui em Taboão, né, em Embu, né, as linhas que vêm do sul, até inclusive de outros países, do Chile, né, da Argentina, a ideia era eles pararem aqui na Vila Sônia, que era muito mais lógico, né, porque o cara não precisa obrigado a ficar pegando trânsito da marginal, só que a Socicam, que administra os finais, pressionou, né, e não quer que funcione aqui como terminal rodoviário. Vamos ver aí, né, porque a gente sabe que, né, infelizmente, os tucanos, né, que estão no governo há 30 anos, estão mais preocupados com os empresários do que com a população, né, porque é uma judiação fazer o cara vir de uma viagem e ter que ficar encarando a marginal, porque normalmente os ônibus, a maioria das linhas vem de madrugada, né? Sai de Curitiba às meia-noite, chega aqui de manhã, só que aí pega o trânsito, né? E aí o cara é obrigado a ficar lá na marginal, que nem um tonto lá, sendo que se ele entrasse aqui no metrô, né, em 20 minutos ele estava lá no Tietê, se ele fosse pro Tietê, né? Então, né, quer dizer, aí vai ser um terminal grande e, inclusive, se não for uma rodoviária, vai ficar um espaço super enorme, né? Então, a ideia quando foi feito o contrato de concessão, em cima de uma estimativa de passageiros, né? Assim, você vende a concessão e você fala, olha, vai ter tantos passageiros, né? E aí, quer dizer, porque eles já estavam dentro da ideia, né, dos governantes da época, que todo mundo vai parar lá na Vila Sônia e vai ter que pegar o metrô, que isso não vai existir, porque é absurdo, né? Até porque não vai existir, a gente vai fazer essa pressão, porque você entra no metrô, você tem que pagar mais uma condução, né? Você tem que pagar para entrar no metrô, né? Tanto mesmo com o cartão bom, com o bilhete único, você tem que pagar mais a diferença uma diferença grande, quase uma. Então, né? Eles
Mas o que vai acontecer? Tudo, né? Para conseguir parar as nossas linhas intermunicipais, que são as linhas da MTU, de Itabão, Embu, Itapecerica, Juquitiba. Juquitiba não tem, né? Acabaram com a linha, né? Em São Lourenço, mas a única para voltar. Eles vão brecar todas as nossas linhas lá e a São Paulo Transporte tem esse poder, porque dentro da cidade de São Paulo, inclusive, ela acabou de fazer isso, foi a última live nossa, né? Ela extinguiu uma linha, mudou a outra, até estava falando para o Irineu agora, né? A 190 Conceição, uma linha que a gente lutou para ter ela, né? Ela veio substituindo a linha que existiu aqui em Taboão da Serra, uma linha, isso aí aqui do Pirajussara, a Estação da Luz, era uma linha municipal da Aviação Bandeirantes, né? Acho que poucos lembram que faz tempo, né? No final de 80, né? Ela funcionava, né? E aí a gente conseguiu essa linha, foi uma linha que eles deram para a gente ficar, como a gente não tinha linha para o metrô, eles deram essa linha para a gente, uma linha boa, né? Que rápido, chegava no metrô rapidinho, lá ia para a Avenida dos Bandeirantes, e aí, agora, mês passado, a São Paulo Transporte mudou ela para o Terminal Butantã, que descaracterizou totalmente a linha, né? Até porque na linha para o Butantã nós temos muito, né? Então, né, eles vão fazer de tudo para parar nossas linhas no Terminal Vila Sônia, né? Então, a gente tem que estar se organizando, né? Porque depois que está feito é muito difícil a gente estar mudando, né? Então, a gente tem que ver aí as formas, né? A ideia hoje da live está discutindo as formas que a gente pode estar conseguindo aí para saber o que eles estão pensando de fato, né? O que eles querem fazer, né? E a gente pegar e ter propostas e fazer um movimento para que a gente não seja prejudicado, que a conta não fique para a gente. Né? É isso. Então, nós estamos aqui, são muitas informações, é importante lembrar que o movimento de transporte, ele sempre foi bastante forte nessa região. Se nós lembrarmos o final da década de 80, começo da década de 90, e inclusive quando não havia o Vale Transporte, havia uma forte articulação da população e dos movimentos de transporte. Aqui no Taboão da Serra, por volta de 1987, 88, quando o Almino Afonso era secretário de Negócios Metropolitanos, na época não era transporte, era Negócios Metropolitanos, nós cobramos ele na Câmara Municipal e ele falou que nós teríamos que esperar o metrô. 30 anos depois, nós estamos esperando o metrô. E por que foi a cobrança naquela época? Porque os ônibus eram com pessoas de pendurado, qualidade, transitavam com as portas abertas, não tinha horário, quebravam, e era um escândalo, né? O Luiz Cassanho, inclusive o Cassanho agora é vizinho do metrô, né? Professor amigo nosso, está colocando aqui que é mais um descaso desse governo que nós temos. E como o Glaucio colocou, a preocupação é a questão da integração tarifária, né? Aqui, quem usa a linha 5 Lilás, sabe que você cai no terminal, você acessa ao metrô com o custo da passagem de ônibus, e na volta você só paga a diferença. Então, você tem o seu trajeto garantido com um custo garantido, né? O que nós não temos ainda claro com a operação, não vou falar inauguração, né? Porque o negócio já cantamos vários bolos e não chegou. Então, com a operação da linha amarela Vila Sônia aqui, se vão nos colocar dentro do terminal e nos fazer pagar novamente o metrô, né? E se o nosso povo aqui já tem uma exclusão enorme, por conta que nós não temos acesso a bilhete único e as integrações tarifárias que o bilhete único permite, no bilhete único você paga pelo seu trajeto, que você pode descer e acessar outro ônibus a custo zero, né, em 3 viagens, o bom não garante isso. O bom é eles colocaram o cartão, a empresa recebe antes, e muitas vezes, toda vez que você desce do ônibus, você paga. E seu trajeto, às vezes, muito curto, né? Eu sempre falo que quem mora em Taboão da Serra tem os ônibus, as viagens mais caras do mundo, eu acho, por quilômetro quadrado. E hoje nem se justifica, eu não consigo ver qual que é a justificativa do intermunicipal ser mais caro. O Glaucio fala do subsídio, né? Que São Paulo é subsidiado, o intermunicipal não é. Mas esse é um desafio, né? Vamos, ao descer no terminal Vila Sônia, para acessar o metrô, para chegar em Pinheiros, para chegar na Paulista,
para chegar na Consolação, para chegar na Praça República, nós vamos ter que pagar mais uma tarifa, né? Esse é um desafio grande que nós temos aí presente, tá? Glaucio, o que você acha? Então, o que acontece? Eles, com a inauguração, por exemplo, eles diminuíram algumas linhas que ia para as clínicas e ia para o Butantã. Aí eles puseram no terminal Butantã. Aí eles criaram um atendimento, né, dessas linhas então, quer dizer, que provavelmente eles vão tentar fazer isso também, né? Pegar e colocar lá uma linha que sai de lá e num primeiro momento, né? Colocar para fazer essa ligação e depois, com o tempo, eles acabam como acabou, que inclusive a linha chama 576, ela já acabou 2 vezes, que já teve duas operações nesse sentido aí, as 2 vezes a linha que ressuscita e depois acaba, né? Quer dizer, então, nós temos que inclusive, ver se está garantido isso, né? Se está garantido essa linha aí voltar, né? E garantir, inclusive, que ela, né, não acabe né, com o tempo, né? Quer dizer, nós temos a alternativa, né, de fazer uma integração gratuita, né, com o metrô da Vila Sônia, porque é como a Márcia disse, como é que funciona aqui no metrô Campo Limpo e no metrô Capão Redondo, né? Você paga o ônibus na ida e na volta você só paga o metrô e a diferença, né? Só um minuto. Nós encontramos o nosso grande Irineu, né? Irineu Casimiro. Nós estamos com o link errado, porque eu encerrei, comecei de novo, a gente se encontrou. Tudo bem, Irineu? É o meu que está baixo ou o seu? Eu acho que está baixo, Irineu, o seu. Está baixinho. A gente te escuta também baixo. Acho que o seu volume no celular talvez esteja baixo. Mas, escuta a gente, não? Gostaria que quem está acessando a gente perguntasse se está nos escutando bem, porque nós estamos aqui. Eu tive um comentário primeiro vou falar um pouco dos comentários enquanto você vê seu som aí, Irineu. O Maurício está falando que vai pagar o circular, depois o principal, aí depois pega o metrô. Tragédia. Ô, Maurício, de verdade, se nós não nos organizarmos, pode ser que a gente chega nisso, né? E o Alessandro está colocando, se houver integração gratuita do metrô Vila Sônia, metrô em Taboão, só no dia em que o Saci cruzar de terra. Meu querido, talvez a chegada do metrô em Taboão seja um sonho impossível. E aí, Irineu, nos escuta melhor? Eu vou pegar o fone de ouvido aqui para ver se melhora. Está muito baixinho. Estou ouvindo você, mas muito baixinho. Estou forçando muito aqui. O pessoal tá escutando bem? Acho que o pessoal está falando que está tudo bem. O pessoal nos escuta, Irineu. É o seu celular. Vai lá buscar o fone que a gente vai falando aqui enquanto isso. Não, tá? Já está vindo. Nós estamos com vários amigos nos acompanhando aqui. Apesar que o Maurício está falando que o seu som está baixo, Irineu. Vamos ver se vai melhorar. Então, tá. Olha, os amigos aqui estão relatando que estão escutando bem. Então, vamos lá. O Glaucio estava falando das opções. Já melhorou, Irineu? Agora melhorou. Está me ouvindo? Opa, então fala um pouquinho aí, Irineu. Eu queria que você contasse um pouquinho a história do movimento de transporte, que você é uma liderança importante aqui, um lutador na cidade de Taboão da Serra, que na década... Eu tentava lembrar, assim, na Câmara Municipal, quem que estava nos momentos de transporte, fechando... Na luta lá, né? Fechando estrada... E eu lembrei de você. Deixa eu convidar o Irineu para fazer essa conversa com a gente. Então, Márcia, boa tarde, Glaucio, seus companheiros aí, Maurício, que já está aparecendo aí, né? E todas as pessoas, todos os companheiros que estão acompanhando a gente aí. Então, eu sou da época do movimento de transporte, desde a época do Poeirinha, né?
O Poeirinha que saía do Pirajussara até Taboão, ia ali por dentro pela Laurita, passava embaixo aí do CSU, que não tinha asfalto ainda, né? A própria BR não era asfaltada, tinha cascalho, né? Cheia de buraco, passava poucos caminhões, né? E depois, quando chovia, esse Poeirinha, ele só ia até a Vila Iasa, ali onde que hoje é a Igreja Congregação Cristã. Ele, quando chovia, ele não ia descendo para o Parque Pedro nem para o Pirajussara, ele parava lá em cima, né? E fazia o retorno ali. Não tinha igreja, ali era uma espécie de ponto final, né? Do Poeirinha. Era uma poeira mesmo. Você pegava o ônibus, você saía limpinho de casa, quando chegava em Taboão, estava empoeirado. Por isso que o ônibus se chamava Poeirinha, né? Era um desastre. E nossa luta na década de 80, início de 90, foi muito árdua, né? Muitos companheiros do PT participaram, era um movimento bastante forte, né? A gente tinha apoio de muita gente. E a gente tinha várias lutas, desde a redução da tarifa, né? O final do chiqueirinho que ficava ali atrás, que entrava 2, 3 pessoas, né? E quando o ônibus lotava, as pessoas ficavam paradas ali do chiqueirinho. Era uma grade que fechava a catraca e a porta de trás, né? O pessoal entrava pela porta de trás antigamente. Então ficava Verdade, tinha esquecido disso. E as pessoas não podiam nem passar, porque nem por baixo nem por cima, porque uma das nossas reivindicações, o Glaucio vai lembrar muito bem, era o fim da catraca rebaixada. A catraca ia até o chão, né? As pessoas não passar por baixo, porque tinha muita gente que vinha, nem pedia licença, não tinha dinheiro, né, para pagar passagem, como não tem até hoje, né? Vai ainda por trás. Ainda por trás, passa por debaixo. Então, a nossa luta era pelo fim do chiqueirinho contra, né, pelo fim da catraca rebaixada, pela diminuição no intervalo entre um ônibus e outro, que você pegava o ônibus de manhã, se perdesse aquele lá, né? Aí só 1 hora depois, aí você ia chegar atrasado do serviço mesmo. Muita gente chegava atrasado, uns que não conseguiam entrar no ônibus, né? Muita gente ia pendurado. Teve vários acidentes, até com morte, né? Pessoas que caíam do ônibus, o ônibus andando, as pessoas caíam do ônibus, porque não conseguia segurar, né? O pessoal ia pendurado, o pessoal não imagina que loucura era essa, né? E tinha outras linhas, que a gente linha para Osasco, para Santa Amaro, para metrô. Na época tinha poucas linhas de metrô, né? Então a gente reivindicava sempre linha para metrô. E a linha que foi criada foi a Metrô Conceição, né? Então, quando criou a para Osasco, diminuiu bastante para pegar o trem para outros lugares, né? É uma linha mais cara, né? Como é até hoje, né? Então, nós fizemos muitas lutas, a gente se reunia muito na Câmara de Taboão, se reunia no salão de igreja, a gente se reunia no salão paroquial da Igreja Santa Terezinha, que era o saudoso Padre Tomás, né? Você sabe que o Padre Tomás é um cara, padre de esquerda, né? Que abriu as portas para os companheiros revolucionários que lutavam contra a ditadura militar. Ele não deixou prender. Então, saudoso Padre Tomás, que ajudou muita gente, abrindo as portas da igreja lá para a gente se reunir. Porque, às vezes, até a Câmara a gente tinha dificuldade de se reunir, né? Então, foi um pouco isso, Márcia. Mas foi dura a luta, né? Para quem não conhece aí a história de Taboão, né? Na época aí, Taboão ali, atrás da igreja, era uma lagoa, né? Cheia de taboa, né? O pessoal ia muito lá para caçar galinha d'água. Hoje, aí o pessoal fala assim, mas tem enchente aqui na Getúlio Vargas. Construíram uma casa dentro da lagoa, né, gente? Né? Vamos... Frente da delegacia, era mago. Vai dar enchente mesmo, porque ali era uma lagoa, né? É onde vem a história de Taboão, só tinha taboa, né? Aí um belo dia o cara caçando galinha d'água, mas encontrou uma taboa grande e falou assim, eita tabuão, né? Essa é a nossa história. Mas é legal, essa história do movimento de transporte foi uma dura. Hoje o pessoal... Hoje é moleza, né? Diante da história do passado, mas é uma moleza difícil, né? Porque você paga uma tarifa cara, né? Os ônibus são sujos, velhos, né? Entendeu?
Não tem, às vezes, tem muitas linhas que não tem cobrador, né? O motorista está dirigindo e cobrando. Já pensou? Esse negócio não é sério, né? Então, só em Itabuão, só no Brasil que os caras permitem um negócio desse, né? O motorista dirigindo e cobrando ali, liberando a catraca. É uma maluquice, né? Então, tem muitas lutas pela frente. E hoje é importante a gente travar essa luta para não. Importante a gente, essa reflexão que o Irineu colocou, viu, Irineu? Importante a reflexão que você colocou, porque se hoje melhorou bastante, se nós temos o transporte com um pouco mais de qualidade no sentido de um assento melhor, de andar com porta fechada, da catraca não ser aquele abuso que é o próprio bilhete único, o ar-condicionado, isso foi conquistado, né? O trabalhador ele só tem o seu direito garantido na luta. E foi conquistado pelas forças democráticas, pelos progressistas, muito desses, os petistas, o pessoal do PT que ajudava a organizar a luta, estava na luta, estava na frente e conseguia acesso a essa questão. Porque hoje o pessoal fala, tem uma frase assim, ó, antigamente que era bom, né? Ou para você foi fácil, né? Eu digo que as conquistas que nós tivemos, apesar de muitas dificuldades, ainda que a população brasileira ainda vive hoje, não foram poucas as conquistas que a luta nos deu, né? Que a luta pelo direito de você ter acesso ao transporte, por exemplo, né? De você sentar num assento que não é aquele assento de fibra de vidro, né? Que duro, e o eixo de caminhão, que quando você pulava, você saltava, e outras coisas mais. Mas aí, Glaucio, a questão da integração tarifária, o Glaucio estava falando da integração tarifária, e para as pessoas entenderem, né, o que é essa integração? Porque o bom, ele dá a sensação que passou e desconta, né, igual no bilhete único. E não é assim, né? Aí eu queria que o Glaucio explicasse direitinho a questão de como que né? Já tem algumas integrações em algumas linhas, como tem a integração na linha 5. Então, na verdade, assim, na Vila São Paulo, uma parte, quase mais tarifa integral. No caso do bom, você paga mais R$ 2,90, porque descontam em 50, e o de São Paulo você paga mais, porque em São Paulo desconta menor, né? Então, você paga essa diferença, que é um absurdo, né? Tanto que, assim, a dificuldade de acabar com as linhas de ônibus, para as linhas lá no metrô do Vila Sônia, justamente vai ser essa, porque você tem aqui a linha Terminal Campo Limpo, Praça Ramos, né? Que vai até o centro. Você não vai pagar, e leva quase o mesmo tempo, né? Que o metrô, um pouquinho mais, né? Mesmo que não levasse um pouquinho mais, o cara não vai pagar mais R$3 para ir, mais 3 para voltar. Então o cara fica dentro do ônibus, né? Então, quer dizer, você tem essa integração que você paga, né? No caso com exceção do metrô Campo Limpo e do metrô Capão Redondo, todo o sistema metroferroviário, você entra nele, você paga mais uma diferença e quase uma tarifa, né? Tem um desconto, mas é quase uma tarifa. Então, e isso acaba dificultando, inclusive, do pessoal ter emprego na nossa região, porque quando o patrão vai lá e fala, você mora onde? Eu moro em Itapuã. Eu moro em Ferraz de Vasconcelos, fala, você não serve para nós, porque o cara vai ter que pagar uma tarifa mais cara, sem integração, né? Por exemplo, a nossa linha principal aqui, que vai para Pinheiros, né? A 078, que sai lá do Parque da Jussara, ela é 5,80, que é mais ou menos a tarifa média das linhas para Pinheiros, tanto a 125, né? Quer dizer, então elas são 1,40 mais caro que a linha de São Paulo, né? Quer dizer, e aí, quer dizer, isso no final do dia dá 2,80, quer dizer, então isso é um custo que o patrão não quer ter. Então nós vamos, já inclusive na outra live teve relatos disso, que as pessoas não conseguem emprego em função disso, né? Já dificulta, né? E nessa crise aí que nós estamos vivendo, né? Então, quer dizer, a gente tem essa dificuldade, quer dizer, então, o que existe, né? Essa integração aí que eu falei,
Existe a integração gratuita aqui no Campo Limpo, no Capão Redondo, que você vai lá, como eu já expliquei, né? E existe a integração bom, né? A integração do cartão bom com cartão bom, que você paga só a diferença. Isso já existe, por exemplo, na linha 356, que sai aqui perto de onde eu morava, no CSU, você vai até o metrô, porque ela ia até Pinheiros, eles puseram lá no metrô Morumbi. Aí o que acontece? Chega lá no metrô Morumbi, ele desce e vai lá e pega a linha 510, que vem do Jardim Vazame, né, do consórcio, né? Aí ele vai lá com o cartão bom, dentro daquele tempo, que é 3 horas, ele vai lá e acessa, aí ele paga só a diferença da linha 356 para a linha 510, né? E aí, na volta, ele paga só o 510 e só a diferença, se tiver. Se não tiver diferença, ele não paga. Ele passa o cartão e libera a catraca. Então, essa integração existe, né? É possível pelo cartão bom, já existe em várias linhas, inclusive em linhas nossas aqui da Pirajussara, por exemplo, a linha que eu e a Márcia criamos, a 587, né? Metrô Campo Limpo, tá bom, Jardim Monte Alegre, ela é integrada com a 068, que vai para o Laguna. Então, você paga aqui a 587, né? Aí você chega ali na prefeitura, que é onde ela se encontra, você passa para a linha do Laguna, você só paga a diferença, que a linha do Laguna é mais cara. E quando você volta, a linha do Laguna, você paga ela e não paga 587. Chega ali na prefeitura, você desce, vai para o terminal ali no Parque das Hortênsias, vai para 587 e você não paga, né? Então, que é como funcionava a linha 576, inclusive, que Você fala os itinerários que as pessoas não sabem o que é. A 576 era uma linha que ela foi criada, como eu já disse, né? A Osmarina, inclusive, comentou, ela nem foi criada para ligar do metrô Butantã para o Hospital das Clínicas, né? Então, ela vai e volta sempre funcionando, né? Então, quer dizer, aí ela é justamente o que eles provavelmente vão fazer no primeiro momento, só que aí a gente tem que garantir que ela continue funcionando, porque, como eu disse, ela é a linha que ressuscita, ela vai, morre e depois vão ressuscitando ela. Então, quer dizer, então existe essa integração, né? Essa integração bom, e também existe, né, a integração bom bilhete único. Isso existe no terminal Grajaú, né, que é um terminal também, que acontecia? Em Bugaçu tinha uma linha que ia de Embu-Guaçu até metrô Santa Cruz, né? Aí o que eles fizeram? Eles falaram, vamos parar essa linha no Grajaú, que é uma estação de trem, né? E vocês vão para o Santa Cruz com um ônibus municipal, né? E aí o que acontece? Chega lá no terminal Grajaú, tem uma máquina lá que ela lê os dados, se chama chupa-cabra, né? Ela lê os dados do bilhete do bom, eles conversam os dois sistemas, né? E aí ele te libera no seu bilhete único para você pegar o outro ônibus sem pagar, né? Aí tem a linha específica, a linha, no caso, que servia para ir para Santa Cruz, né? Então isso é uma possibilidade também, né? Como nós vamos ter um terminal, e o terminal tem espaço para fazer colocar esse equipamento já existe, né? Lá no terminal Grajaú, né, com as linhas que vão lá, inclusive são linhas do nosso consórcio, é a Miracatíva que opera essas linhas lá no terminal Grajaú, então também existe essa possibilidade de fazer essa integração com o bilhete único, né? Então, quer dizer, que aí também lutar para ser só a diferença, no caso, né, vai ser a diferença só na volta, porque na ida a nossa tarifa é mais cara, né, a gente vai ter acesso, mas vai continuar pagando, e na volta a gente vai pagar o bilhete único e vai pagar a diferença via cartão bom. Então, existem essas possibilidades também, né? A gente está discutindo, né, e conversando, né, eu acredito que nós temos que brigar por todas as possibilidades, né, para a gente ter, né, porque cada um quer fazer o seu caminho, que você vê, no caso aí da linha do Conceição, por exemplo, que o Irmão estava falando, eles acabaram com, a linha não vai mais para Conceição, ela vai para o metrô Butantã, então essa linha, por exemplo, teria que ter uma integração com o bilhete único para garantir quem quisesse ir lá para Conceição, né? Que não tem nenhuma linha, que é um absurdo, mas pelo menos o cara chegava ali no Butantã e ele pegava outra linha, né? Então é isso, né? Criar essas possibilidades que existem para a gente estar brigando aí para não deixar a gente com a conta aí. Oi, Irineu, nós temos vários amigos aqui presentes, falar um pouquinho deles, agradecer a presença aqui, ó, do Antônio Machado, que lembra que amassou muito barro na primeira luta por ônibus, foi para conseguir o linha Marabá Parque Pinheiros, que agora deram uma esticadinha, está indo até o Jacarandá e ninguém mais tem ponto, né? O Caçanho, que está presente aqui, está lembrando que, além do custo, não podemos esquecer que o tempo
que se passa no trânsito acaba prejudicando a saúde. E é um custo também, né? Porque para a população, às vezes ela fala que ela pensa que ela trabalha só 8 horas, né? Mas ela está à disposição do patrão desde a hora que ela sai de casa, e às vezes a nossa população passa 2h30, 3 horas no transporte. Nós temos aqui a Cidinha Oliveira, que está com a gente. A Cidinha estava comentando que está com dificuldades, que o som está ruim, né? Mas a internet está assim, todo mundo fazendo live, então não está fácil. Eu mandei todo mundo aqui sair do Wi-Fi. Eu espero que tenha melhorado um pouco. O Paulo Augusto, que nós sabemos que ele é um metroviário, ele está falando aqui do custo que foi, né? Que já coloquei aqui, mas que tomou Conceição, e que o custo, com o motorista cobrando, né? Nós não temos direito, e nem o trabalhador motorista, ao companheiro lá, que o cobrador, às vezes, ajuda a proteger ali a questão do ônibus, né? Nós estamos também com a Rose aqui, presente com a gente. O Maurício está falando do plano diretor, né? Que tem que fazer valer o plano diretor participativo, descentralizando os pontos de emprego e serviço nas cidades metropolitanas, porque foi falado na última conversa nossa que Taboão da Serra é uma cidade dormitório, muitas vezes. Então, são várias questões que nós temos. Eu queria só lembrar uma, Irineu, e para ajudar também a comentar, né, que eu, nas minhas pesquisas, estava lembrando do Vale Transporte, né, que, como eu falei no início, o Vale Transporte, todo mundo, antes do Vale Transporte, o pessoal brigava pela tarifa, era uma briga muito grande, aumentava a tarifa, punha fogo em ônibus. E inventaram o Vale Transporte, que rebaixou o salário do trabalhador, o nosso salário, não conta para férias, não conta para indenização, não conta para aposentadoria, porque a sensação que o trabalhador tem, que ele viaja de graça, mas não é, né? O salário dele foi... 6% ele paga. Ele paga 6%, mas ele está no custo do trabalhador. Quando o patrão oferece o salário, ele oferece descontando o Vale Transporte, né? E como se fosse benefício. É como se fosse um benefício, mas assim, tá descontando. A gente sabe que, principalmente, os trabalhos que têm um salário menor, que os 6% vale a pena, ele é mais rebaixado por conta disso, né? E quem não tem Vale Transporte também. E a turma que não tem, que não vale a pena, né? Mas as pessoas mais simples dependem do Vale Transporte, né? O trabalhador mais explorado. E aí, Irineu? Então, eu acho que as pessoas... É importante a gente estar sempre, né, conscientizando e alertando as pessoas, né? Que as pessoas, infelizmente, têm a memória muito fraca e é muito descuidadoso, né, com relação a isso aí. Tem gente que não olha nem o lerite, né? Vai assinando lá e não presta atenção. Mas essa questão do Vale Transporte não foi isso, né? A gente reivindicava outra coisa, transporte gratuito para os trabalhadores, né? As empresas tinham que dar o transporte, né? Muitas empresas que nem a Simpal, ela, para não dar o Vale Transporte, ela bota os ônibus, mas leva o cara até a metade do caminho, né? Larga o cara na curva lá, né? Fala, se vira, velho, né? E o ônibus passa ali, se o cara atrasou, deu dor de barriga, velho, ele vai perder o ônibus, vai ter que se virar, né? Vai pegar ônibus comum. Então, esse negócio dessas empresas que colocam ônibus também, mais ou menos, né, gente? Essa questão da ônibus, a empresa é boa, põe ônibus, mais ou menos, né, gente? E ela vai fazendo as coisas que ela pode descontar no imposto de renda, né? Essa questão de eles apresentam um custo lá e descontam no imposto de renda. Muitas empresas fazem isso, não é porque gosta do trabalhador, não, viu, Fácil? Eles têm brecha na lei para descontar do imposto de renda. Então, vamos devagar. Mas outra coisa que eu queria falar aqui, Márcia, que essa questão da luta do metrô, eu estava vendo aqui, ó, nós estamos nessa luta desde 83, cara, da questão do metrô para Taboão. O governador Alice pegou carona nesse negócio. Prometeram para ela que o metrô ia chegar em 98, até 2000 no máximo ia chegar a 2000, nós estamos em 2020. E toda a eleição de lá para cá, ela bota nos seus folhetos que o metrô vai chegar em Itapuã, né? E vai enganando as pessoas. As pessoas, infelizmente, tem muita gente que é nova em Taboão cresceu muito, né? E a gente precisa falar para as pessoas, né? Que está na hora de tirar o PSDB lá. O PSDB, né? O motor naquela época não tinha PSDB em 83, mas tinha o MDB, que saíram, né? Saiu Serra, o Fernando Henrique, Montoro, e montaram o PSDB, que virou uma costela do MDB. É a mesma coisa, farinha do mesmo saco, né? O mesmo DNA, né? Privatizante, Estado mínimo, né?
e o Estado é mínimo só onde tem resta um pouco ainda de direitos dos trabalhadores, que é o transporte, é a saúde, aí a saúde e a educação congelada por 20 anos, né? Não pode fazer concurso público, não pode um monte de coisa, entendeu? Porque está congelado, não pode gerar mais despesa. E o Bolsonaro não precisava nem dessa lei, porque ele não faz um metro de asfalto. O cara é um sem vergonha mesmo, sabe? Vai acabar. É o estado mínimo do mínimo mesmo, né? Outra coisa que a gente está... só para falar um pouco de pandemia. Eles vão acabar com o SUS, né? O Dória aqui está alugando um monte de lei para o SUS, né? Acabar com o SUS, que é uma coisa que nós lutamos tanto, né? Para ter um SUS, saúde boa, de qualidade, gratuita, né? E os caras estão acabando, né? Então, assim, a nossa luta... eu lembro na questão da saúde aí, a gente tinha um movimento forte de petista na questão da saúde, aí no CSU do Caqueiro, que depois veio a criar o posto de saúde, que o posto de saúde não era esse posto, não, era na parte de baixo lá, né? Que foi criado um posto de saúde na parte de baixo lá, onde tem a cobertura, que era um posto de saúde provisório, e durou 15 anos, né, para fazer essa outra parte da frente aí, né? O negócio provisório aí é complicado. Então, as nossas lutas, todas as lutas aí tem PT. Você lembra da luta do Rodanel, que ia passar ali, onde que é os prédios do Aprígio ali? Nós brigamos para sair lá no quilômetro 23, na divisa de Embu com Taboão. Os caras Taboão já é cortado pela BR, né? Já é cortado pela BR. Aí ainda a gente ia ser retalhado pelo Rodanel. E nós fizemos essa luta. Muito, o Glaucio lembra, você lembra da luta que nós fizemos, falando, não queremos Rodanel aqui, no quilômetro 16, que é ali onde passa, onde tem, né, tem os prédios ali na BR. A Sambaíba, que era Comanche. Pois é, tinha o Comanche, a churrascaria do Comanche, que o pessoal falava que era do Armando Andrade, já está no inferno, né? Entendeu? O pessoal falava, cadê? Ninguém sabe, mas ele também estava na luta, né, para tirar o Rodanel de lá. Por isso que eu acho que o Comanche era dele, a churrascaria do Comanche, né? Então, envolve muita gente, tinha PT nessas lutas aí, tudo iniciativa nossa, pela moradia, né? O Margarida hoje existe por causa do PT, né? O sítio das Madas 1, 2 e 3, ali era uma chácara que tinha um cão de guarda lá chamado Barba. Nós enfrentamos aqueles caras para tirar, para criar moradia, porque ali só tinha mato, né? Eu lembro. O hospital regional, você lembra muito bem do hospital do Pirajuçara, né? Era uma luta. O antena ali era em cima, era um lixão ali. Era um lixão, nós brigamos muito para ter o hospital antena, né? Para isso, teve que fechar o lixão, né? Lixão ali que era um problema para nós, né? Ninguém aguentava o mau cheiro daquele chão. Era na cidade inteira. Então, quem mora ali, todas as lutas que a gente conhece aqui, que a gente sabe, tinha o PT na frente, do lado, por trás, sempre junto com as palavras de ordem, com as mobilizações, com os enfrentamentos, né? Quantas vezes nós tivemos que acampar, fazer passeata até o Palácio do Governo, levando spray de pimenta, né? Borrachada, polícia em cima com cavalo. Muita resistência. Então, assim, muitos companheiros que já até faleceram, tem vários companheiros que estavam na luta, outros mudaram de Taboão, mas tinha todas as lutas populares, tinha o PT, né? A educação, estou vendo aí o Paulo Augusto, né? Foi professor lá do Gilberto Freire, estava lá também junto, defendendo a educação, né? Inclusiva, de gratuita, né? Democrática. Sempre foi nós, meu. Então, nós temos muita coisa para mostrar para a população, viu, Márcio? Nós não podemos ter vergonha do PT. O PT foi uma ferramenta importante de luta dos trabalhadores. Nós não podemos ter vergonha. Esse pessoal novo que chegou aí tem que saber disso. Não pode ter vergonha de botar a estrela do PT no peito e dizer, eu sou do PT, eu sou... Viu, Irineu? Defendendo todos os movimentos de moradia, organizamos a Sociedade Amigo Bairro. Quando você foi vice-prefeita, o que essa cidade recebeu de obra? E o Lula mandava dinheiro. Ô, Irineu. Autêntica. A gente recebeu vários comentários aqui
que vai colocando, que eu vou até repetir aqui, porque foi interessante, né? A Débora Sanches, ela pergunta se tem previsão para o metrô chegar em Tabuão. Eu vou responder essa, que hoje eu estava vendo o contrato, né? Depois que terminar a Vila Sônia, vamos começar, né, a ver se há viabilidade, porque não tem nem o projeto hoje para ter a estação Tabuão. Então, antes disso, como eu falo, né, nós temos que lutar para que, chegando na Vila Sônia, a gente não seja taxado mais uma vez, como a Osmarina falou, que paga o circular, paga o intermunicipal e paga o metrô, né? O Paulo Augusto, ele lembra aqui, ó, né, que metrô em Tabuão é vaquinha que sempre dá leite em época de eleição. E como você falou, a deputada Analice vai fazer 18 anos que ela está, agora em julho, né? Ela elegeu 18 anos que ela está prometendo metrô. Olha só, hein? 18 anos que ela está prometendo. E aí a Nazaré, Nazaré, minha tia querida, ela fala, né, que a deputada, ela vai, que promete, ela lembra, né, que a Nazaré era funcionária da Darcy Vargas, que toda vez que aparece eleição, ela aparece lá prometendo, como ela é enfermeira, prometendo melhoria das condições para a enfermagem, né? A gente não deve ter escutado uma linha dela aqui falando do Covid, quais as condições que o governo Dória deveria tomar, que está temerário, Irineu. Diz que vai começar a abrir, vai abrir tudo. Os corpos vão cair na rua. Né? Nós vamos ver o nosso povo da periferia morrer nas portas dos hospitais sem direito a atendimento, se começar assim. O Alessandro coloca aqui, né, que a integração tarifária entre os bilhetes bom e único, com os chupas-cabras, também existe no terminal Sacomã. Isso é interessante, Alessandra, porque, como o Glaucio já falou, existe a tecnologia. Então, nós temos que lutar para que o direito seja garantido, que eles não venham nos falar que não é possível a integração por conta que não existe como vai fazer, né? Existe aí a tecnologia para que a gente garanta essa questão. O Januário Pereira, ele coloca, né, que a vida é uma eterna luta, que nós devemos continuar. O Januário também é um lutador ali do Jardim Marabá e Oliveira e das comunidades de base que tem uma força muito grande, né? E a Rose, em 2000 eu fui candidata a prefeita, a Rose caminhou comigo em todas as ruas dessa cidade. Rose, né, um abraço, amigo e companheiro, né? Que principalmente em 2000 é hora da mudança, né? A Márcia vem aí para defender o direito do povo, a nossa musiquinha, né? Era bonitinha. A Rose sabe cantar direitinho. A Rose canta direitinho até hoje a música, ela é afinadinha. Eu não sou afinada, não vou me arriscar. Né? E o Alessandro volta aqui falando, é importante a gente falar com quem conhece a tecnologia, né? E provavelmente essas máquinas serão instaladas no terminal Vila Sônia, mas só se houver pressão dos usuários do transporte na nossa região. Então, eu vou dizer que não é nem provavelmente, né? Que pode ser instalado, mas desde que haja luta, né? Então, deixar claro aqui que a live aqui é para dizer que em 2020 nós vamos ter a inauguração da estação, a operação, eu não vou chamar de inauguração, a operação do metrô Vila Sônia, né? Diz que no primeiro semestre, né? No contrato estão que as linhas da MTU devem ser seccionadas, então construíram lá o terminal não estava na primeira coisa, né? Mas construíram porque como é que o povo vai descer do ônibus e entrar no metrô? Então, quem ia até Pinheiros não vai descer do ônibus para ir no metrô, ele ia direto. Então, mas a linha vai ser seccionada, ele vai ser impedido de ir até Pinheiros no ônibus dele, né? Então, essa questão da integração tarifária, gente, ela é importantíssima. Nós da nossa região, né? Embu, Juquitiba, Itapecerica, São Lourenço, não podemos pagar mais caro, Taboão da Serra, pelo transporte, porque nós já pagamos muito caro, né? E só para vocês terem uma ideia, a previsão, hoje diz que a linha amarela já carrega 700 mil pessoas e pode chegar a 960 mil pessoas com esse seccionamento
das linhas tarifárias. E está no contrato, inclusive, que se não houver secção, a linha 4 tem que ser indenizada, né? Então, vão receber. Então, é obrigatório a questão da secção. Mas não é nem não carregar. Se não for seccionada, tem que indenizar. Então, a MTU fica obrigada a parar as linhas ali na Vila Sônia. E hoje nós já temos um dado, né, que foi bem quietinho. Disse que ia ter uma estação na Três Poderes. A população, os ricaços de lá, a elite paulista, que é uma beleza, impediu essa estação. Hoje nós temos, entre Butantã e Morumbi, 2,4 quilômetros, 2,5 km, que a população, assim, se seccionar ali no terminal Vila Sônia, imagina, o trabalhador vai ter que entrar no ônibus, o trabalhador que for nesse percurso entre Butantã e Morumbi, então ele vai ter que descer para pegar outro ônibus, provavelmente. Olha só o que a gente tem aí nas paradas, tá? Nós já estamos com 47 minutos de live. Eu vou passar para o Glaucio para fazer umas considerações assim últimas, depois eu falo um pouquinho, depois a gente vai encerrando, porque mais de uma hora, coitado dos nossos amigos que estão acompanhando. Então, Débora, e o pessoal que perguntou do metrô em Taboão, não tem nem projeto. Por exemplo, a semana passada, o governo do estado anunciou um anteprojeto de fazer uma linha da Lapa para Santo André, que, na verdade, esses anteprojetos e projetos viram uma forma de eles comer dinheiro, porque eles vão lá, pagam uma fortuna pelo projeto, e agora o anteprojeto, aí eles falam que não concordam com o projeto, e os amiguinhos deles ganham uma fortuna, porque eles sabem que o projeto não é uma coisa barata, né? Então, quer dizer, e no nosso, quer dizer, não tem nenhum anteprojeto, quer dizer, então esse negócio não vai sair, né? Porque, não, assim, já tem a linha 6 que não sai, que é para sair lá da Liberdade para Brasilândia, que é um enrosco danado, não conseguiu nem fazer licitação, quer dizer, então, né? E assim, e lá está mais adiantado do que, né? Agora já jogaram na frente dessa linha que ninguém nem tinha sondado lá para Santo André, né? E a nossa aqui ninguém fala de, quer dizer, então, né? Esquece isso daí, né? Infelizmente, né? E então a gente tem que se mobilizar mesmo para brigar aí para ter essa integração gratuita, porque como a Márcia disse, o que acontece? Hoje, inclusive, né? Porque quando aconteceu, quando a linha 4 disputou a concessão, foi em cima de uma previsão de passageiros. Então, porque, lógico, você vai entrar falando, eu quero saber quantos passageiros vai ter. Inclusive, hoje a linha 4, ela ganha, independente de integração, quer dizer, ela ganha por passageiro que entra ali, né? Não tem nada a ver com integração com nada, quer dizer. Então, porque ela já tem aquele... Você não carrega os passageiros e ela está ganhando, porque é por causa do contrato. O que vai acontecer? Então, isso é um motivo para a gente brigar por integração gratuita, porque, de qualquer jeito, a linha 4 vai ganhar, mesmo que não carregar. Quer dizer, a gente vai pagar... A população vai pagar para eles andarem sem ninguém, que é muito melhor para eles, inclusive, né? Porque não tem catraca de desgasta, não tem o desgaste do trem, né? Não tem desgaste de um monte de coisa, né? Porque você tem que limpar, quer dizer. Então, quer dizer, isso é mais um motivo para a gente brigar por essa integração gratuita, né? Lá na Vila Sônia, como tem aqui nos outros, porque de qualquer jeito a população vai pagar, inclusive porque eles fizeram esse absurdo, né? De colocar uma coisa que não tem como você saber, com a dinâmica hoje da mobilidade, com o aplicativo, com tudo, você não consegue dizer, falar direito qual é a previsão, como é que vai ter, né? De quantos vai ter de passageiro. Então, quer dizer, a gente tem que estar fazendo essa discussão, inclusive, né, percebendo o quanto que se gasta de dinheiro público nisso, quer dizer, porque hoje nós estamos pagando por passageiro que não está lá, né? Porque não está. Né? E a previsão deles, quando fez o contrato, assim, até 2.000 cruzeiros. E eles vão atrasando a entrega, mas no contrato está falando que ia ter, por exemplo, a Márcia falou 700 mil passageiros, era para ter 960 mil, né? Porque já era para ter sido entregue. Né? Então, quer dizer, nós estamos pagando 260 mil que ninguém está usando. Então, quer dizer, aí é importante, assim, aí eu queria propor, né? Isso é um primeiro, mas a gente está, né? E aí queria até contar com a ajuda do Irineu aí, com os companheiros das outras cidades, né? Para a gente estar fazendo esse debate nas cidades, né? Sabe? Para tá indo lá na secretaria, né? Transporte metropolitano,
metropolitano, né, e ver de fato o que tem, o que eles estão pensando, né, porque isso é dado público, nós temos que saber o que eles vão fazer com a gente, não é chegar, né, porque a pressão tem que começar até agora, né, quer dizer, então nós temos que se mobilizar, né, e pedir informação, né, e já ir para, porque senão os caras não vai fazer não, porque aí acontece, deixa lá, põe aquela linhazinha 5, você volta 576 lá, aquele ônibus que só vai fazer a ligação Vila Sônia Pinheiros, depois a gente acaba com ele e fica por isso mesmo, fica com cara de ué, né? Então, assim, e só reforçando a questão que o Irineu falou e que a Marta falou do PT, e hoje nós só não é pior para a gente, porque através do bilhete único, que foi o PT que criou, né, na cidade de São Paulo, né? Então, muita gente nossa, e eu, inclusive, uso o sistema de São Paulo, porque eu estou aqui 2 pontos do terminal Campo Limpo, eu vou andando até o terminal, minhas filhas usam, né? Mas, né, ônibus com ar-condicionado, ônibus com piso baixo, ônibus com Wi-Fi, quer dizer, tudo isso foi uma conquista nossa, inclusive os ônibus com ar-condicionado que está tendo, tá bom, foi porque lá em São Paulo, o Haddad, todo mundo lembra o Haddad, que colocou os ônibus com ar-condicionado, né? Então criou uma demanda lá que o pessoal cobra aqui. Então, nós temos que estar percebendo essas diferenças, como o Irineu disse. Quer dizer, o único projeto de mobilidade que nós tivemos na cidade, né, foi através do nosso partido, através dos nossos prefeitos, né, que inclusive foi expandido para várias das cidades, Campinas, Guarulhos tem bilhete único, Osasco começou a ter, quer dizer, então a gente está percebendo essas diferenças aí da questão da mobilidade, que é um absurdo, né, nossa, uma cidade, um estado rico, nós não temos mobilidade, e isso é um custo, é o custo do Brasil que eles chamam, porque quando o custo fica alto, né, o nosso produto perde a competitividade, né? É isso, muito obrigado. Então, é muito interessante, porque a Osmarina está colocando até em estimativas de vida, né? Que toda eleição, a minha esperança se renova com a vinda do metrô para Taboão. Espero ver mais uns 30 anos para ver se chega, né? A gente está falando assim, né? Olha, a gente só vou casar quando o metrô chegar em Taboão da Serra. O negro não vai casar nunca, né? Da promessa da deputada. Assim, ó, não é meu voto, eu só vou casar quando tiver o metrô em Taboão. Não, teve até uma charge essa semana, falou aqui dos Dias dos Namorados, que o nosso amor dure igual a linha do monotrilho, não termine nunca. Ó, só pra vocês terem uma ideia, no contrato, eu não sei, eu pus tanto zero aqui que eu acho que está faltando um zero a mais. Por mês de atraso da fase 2, que é a Vila Sônia, é 2 milhões e 300. Eu acho que eu pus um zero a mais aí. 2 milhões e 300 por mês de atraso, e já está bem atrasado. E aí, Irineu, o que você, para concluir dessa coisa da luta, de como é que pode ser uma articulação, que eu acho que a questão de que projeto de mobilidade, né, que chegou na população, foi o Partido dos Trabalhadores, que é o Partido dos Trabalhadores que fez e que pode fazer, né? Eu acho que dentro dos nossos lutadores aí, Márcia, eu queria citar alguns nomes. Por exemplo, olha, o deputado Zaratini, ele inventou esse bilhete único desde quando ele era vereador de São Paulo, né? Foi um vereador nosso que deu a ideia do tal do bilhete único, né? O Gilmar Tato, que também é o nosso candidato em São Paulo a prefeito, foi ele que enfrentou a máfia do transporte em São Paulo, que criou os corredores de ônibus, criou um monte de coisa, entendeu? Então, a Haddad plantou, criou a ciclovia, ciclofaixa. Quer dizer, por isso eu falo, em Taboão, nós temos nossos lutadores em defesa da moradia, nós temos Jair Cardoso, nós temos a Terezinha, né, Vitória, temos Geru, a Thelma, o Damião. Nós temos muitos companheiros que estão sempre na luta, embora muita gente não sabe, mas isso é importante. O que eu quero dizer com isso? É só a luta que resolve as coisas, né? Porque é o seguinte, há um conluio muito grande do Grupo Ruas e do Grupo Constantino com o PSDB em São Paulo. Todo mundo sabe que esses dois grupos, quem domina o transporte de São Paulo. Tanto em São Paulo, como intermunicipal, como em Bauru, Campinas, é o Grupo Rua, os portugueses que estão ficando muito ricos. E ele só quer saber das linhas filé. O Glaucio é especialista nisso, né? Ele só quer saber, né, Glaucio? Só quer saber das linhas filé, que dá muito lucro. Né? Uma linha que nem o Conceição, para ele não interessa. Então, eles vão tirando, eles vão sempre com conluio, com o governo. Né? No Taboão, nós nunca conseguimos, nem quando a Márcia foi vice-prefeita, a gente nunca conseguiu
discutir a planilha de custo do transporte, tá bom? Os caras nunca sentaram na mesa, Glaucio, para dizer, olha, nós vamos apresentar a planilha de custo. Porque aí a gente, olhando a planilha dele, você vai saber quanto que custa um quilômetro rodado, quanto que custa né? Qual é o custo do transporte, o custo real, para poder você avaliar, decidir o valor da tarifa. Enquanto não tiver isso, então por isso eu falo, é só luta, companheiro, é muita luta. Ô, Irineu, muito obrigada pela presença. Estou com as Marinas na metrô, viu? Até, eu acho que mais uns 30 anos chega da Vila Sônia, tá? Eu falando, mas eu queria lembrar que o nosso companheiro Maurício está lembrando aqui que é importante a gente reforçar enquanto trabalhadores que a operação é privada, né? O nosso companheiro Paulo Augusto, que é metroviário, sabe o quão é diferente os direitos e o Grupo Ruas. Do operador, Grupo Ruas, né? Mas, essa coisa assim, que o trabalhador da linha 4, né? A linha 4 não quer considerar metroviário, né? Faz o mesmo trabalho do metroviário, né? E não quer. Então, essa é uma outra discussão importante, porque os direitos... o que fez o metrô ser querido pela população brasileira, né, pela população paulista, vamos colocar, que é a eficiência, a limpeza, a operação correta, que os tucanos até conseguiram, né, a manutenção hoje em dia comprometida, que nós sabemos que está tendo investimento, está tendo concurso público, mas também a linha 4, que diz que uma operação privada seria excelente, né? A linha vive parando, como a linha 5 vive parando também, que agora é da linha 4 também. Então, além de tudo, nós temos essa questão para os trabalhadores, né, que são explorados e não têm os mesmos direitos que têm os nossos lutadores metroviários que garantem, que conseguiram construir, né, a boa avaliação, né, que existe no transporte, no modal, que é o metrô aqui em São Paulo. Mas, olha, já deu 1 hora de conversa, ô Irineu. A gente vai encerrando por aqui. Eu queria agradecer muito. Vou pedir para você ficar um pouquinho depois aqui. Eu encerro, mas a gente pode ficar um pouquinho conversando aqui. Mas dizer para o pessoal que isso é começo de conversa. Começo de conversa. Nossos companheiros que estiveram aqui, o Oderlan, como vocês sabem, está com Covid. Eu conversei com ele, ele está bem, mas ainda tem lá cuidados. Ele mandou um abraço aqui para nós, né? Oderlan, obrigada por estar acompanhando a gente está aqui lutando, né, com energia, com orações para a sua recuperação, e de todos os brasileiros que estão na UTI, porque eu ando aflita com o pouco que a gente pode fazer, mas a gente tem que falar sobre o assunto. 44 mil mortos, é gente demais, né? É gente demais. E o Dória querendo abrir tudo, né? Os pobres vão morrer na calçada, na estrada, no ônibus, né? É uma coisa assustadora. Mas vou fazer a leitura do comentário do Oderlan aqui, né? Que Irineu, Márcia e Glaucio, né? Mobilidade urbana hoje, o maior problema da gestão pública para ser resolvido e investido com seriedade. Essa discussão precisa de fato acontecer e ser mais aprofundada. E, inclusive, que o Glaucio lembrou na outra live, né? Que parece que mobilidade, direito ao transporte, é só para trabalhar, né? Ele também é para cultura, ele é para namorar, ele é para o direito de visitar os colegas, os parentes, os amigos, né? Então, uma coisa que o Irineu falou assim, né? Transporte público tem que ser gratuito, pelo direito do trabalhador ter mobilidade. Mas eu queria agradecer a todos que participam aqui, né? Eu acho que um dia vale a pena ter uma conversa com o Paulo Augusto, que esteve aqui com a gente. Quero agradecer, Paulo Augusto, estar com a gente. Agradecer ao Irineu, agradecer ao Glaucio, que sabe muito, né? Sabe muito. E nós comemoramos algumas linhas de ônibus. Agora vamos comemorar a integração gratuita no metrô Vila Sônia, porque essa luta é nossa e vai ser de todos. Muito obrigada, Irineu. Valeu, um abraço, estamos juntos. Olha, só vai ter transporte gratuito aí quando o governo for do PT, tá? Como tem vários. Parabéns para você, para o Glaucio, e um abraço do nosso companheiro dela aí. O Luciano também, que é do transporte, está com a gente aqui, Luciano.
Até mais. Aí, Luciano. Luciano Limeira.